Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos nessa aula maravilhosa que tenho certeza, vocês vão adorar. Nós vamos falar sobre o café brasileiro e a riqueza que o café trouxe para o Brasil e subsequente deu sequência ao nosso desenvolvimento industrial. Tá bom? Mas antes eu gostaria de lembrar a vocês que a nossa aula destina-se a alunos do sexto e sétimo anos. Também primeiro, segundo, terceiro e quarto segmento do segundo período da educação de jovens e adulto, da EJA. Legal? Vamos lá? Um poema muito legal do nosso querido Cândido Portinari. Daqui consigo ver melhor a minha terra, ver verdadeiramente Brodowski como ela é. Daqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar Palaninho, vou pintar aquela gente. E quando voltar, quem sabe, pintarei a minha terra. Essas são palavras do nosso saudoso Cândido Portinari. Por que eu coloquei Cândido Portinari? Porque ele foi o poeta e o pintor que mais pintou e escreveu sobre o território brasileiro, sobre a diversidade brasileira. Cândido Portinari nasceu aqui próximo a Uberaba, eu falo próximo, 160 quilômetros de Uberaba. Filho de imigrantes italianos que veio trabalhar nas lavouras de café. Portanto, Cândido Portinari foi aquele que mais pintou, mais descreveu a diversidade e o trabalho nas lavouras de café. É fantástico. Vá conhecer o Museu do Cândido Portinari aqui em Brodowski, tá bom? Vamos lá? Olha, a primeira questão que nós vamos falar aqui, e é preciso só colocar em pauta, nós vamos tratar sobre o desenvolvimento do ciclo do café no Brasil, a riqueza gerada pelo café, o desenvolvimento da indústria, as primeiras ferrovias, ou toda a estrutura que se deu em território brasileiro vinculado à cultura do café. Mas primeiro é importante dizer sobre como que funcionava o Brasil, como que era o Brasil antes do café. Até mais ou menos ali em meados do século XVIII, o Brasil ainda estava voltado ao processo de monocultura do algodão, do açúcar, do ouro, da borracha. Esses ciclos que não mais se fecundavam. A exportação tinha caído e era preciso pensar num outro modelo, até então modelo de monocultura, modelo agrícola. E o café, então, veio como a bola da vez. É muito interessante entendermos como que o café chegou ao Brasil. Mas antes eu gostaria de dizer a você uma questão muito interessante. Você sabe de onde é o café? Você sabe de onde o café veio? Pois eu te digo agora. O café é da África, lá do Sudeste, corrigindo, lá do Nordeste da África, num país chamado Etiópia. Sabe por que chama café? Por conta da região onde o café era cultivado, região de Cafas. Por isso, o café, tá bom? E como que esse café chegou ao Brasil? Evidentemente que o café ele sai da África e vai para a Arábia, subsequente para a Europa, e aí distribuído pela Inglaterra em outras regiões, vem para os Estados Unidos, vem para a América Central e depois é contrabandeado por Francisco Palheta, que é, na realidade, um soldado luso-brasileiro e trazido para o Brasil. Isso em meados do século XVIII, ali por volta de 1735, 36, esse café é contrabandeado e trazido para o Brasil. E o café tem um ciclo no Brasil, esse ciclo inicial, que é o ciclo só para o consumo interno. Ainda não tinha aquele boom, aquela explosão para fornecer ao mundo, como vai acontecer subsequente. Então, a princípio, o consumo do café era só local. Era só para uso próprio, para uso interno. O café não tinha ganhado essa dimensão. Tá certo? Então ele é trazido para o Brasil e daí ele então começa a deslumbrar, começa a ver outros mercados. O Brasil começa a ver outros mercados e subsequente isso vai acontecendo. Nós vamos tratar isso ponto a ponto.
Uma das questões muito interessantes é que o café, então, se torna a bola da vez. Até porque o ciclo do algodão, do açúcar, da borracha já tinha entrado em decadência e precisava de um novo modelo. E o café surge, que é aquilo que nós vamos chamar lá na frente de ouro verde, né? O momento áureo da cultura, da monocultura brasileira. Só para vocês terem uma ideia, o café ele se torna tão grande em território brasileiro que a mão de obra, que até então era escravocrata, não dá conta. E o governo, na realidade, Dom Pedro II, começa então a fazer propaganda na Europa. Propaganda na Europa para quê? Para trazer os imigrantes para o território brasileiro para trabalhar nas lavouras de café. E aí ele fazia propaganda, venha trabalhar no Brasil, venha trabalhar nas nossas lavouras, se enriquecer com o nosso ouro verde. E ele faz propaganda na Espanha, na Itália, na Alemanha, praticamente em toda a Europa. E aí o Brasil é invadido por esses imigrantes fantásticos, né? Que depois tem uma história maravilhosa em território brasileiro, compondo essa miscigenação brasileira. Só para vocês terem uma ideia, muito interessante, por volta da segunda metade do século XIX, mais ou menos em 1886, está aqui bem específico aqui, a primeira leva de imigrantes, né, a primeira chamada, chegaram aqui em território brasileiro mais de 30 mil europeus para trabalhar na lavoura de café. E de ano a ano, isso foi aumentando, chegou a 130 mil imigrantes. Isso era espanhóis, era italianos, era português, era alemães, também a propaganda chegou até o Oriente Médio, vindo pessoas de outros lugares. Depois vieram os japoneses, aí subsequente, o Brasil foi invadido por esses imigrantes, não é? Uma questão muito interessante, que agora a gente vai começar a compreender algumas questões sobre o café, o porquê a importância do ouro verde, o porquê a importância do café em território brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o ciclo do café durou aproximadamente 100 anos, que foi mais ou menos de 1850 a 1900, até mais ou menos 1930, aí dá mais ou menos 130 anos, não é? Mas o café era o vetor, talvez seria o único produto que gerava a economia brasileira. Daí a importância, até a sua decadência em 1930, que a gente fala que foi por conta da queda da Bolsa de Nova York, por conta da crise de 29, né? Entre esse intervalo e outro, o café passa então a não ser mais esse produto, porque o mundo já não necessita mais desse café brasileiro. Só para vocês terem uma ideia em relação a isso que eu estou falando, no período áureo da produção de café em território brasileiro, o Brasil chegou a fornecer 40% do café mundial. Praticamente grande parte do mundo consumia o café brasileiro. Quando esse café chega no Brasil, trazido por Francisco Palheta, não é contrabandeado da Guiana Francesa, ele encontra, na realidade, um clima favorável. São terras fantásticas, terras cerrado, né, corrigindo o pH, se torna terras favoráveis à produção do café. Clima tropical, umidade, sol. Então o café ele vira assim, algo fora do normal. Há uma prosperidade fantástica nas lavouras de café. O café desenvolve, nunca se tinha visto lavouras tão grandes e pés de café tão enorme igual era aqui no Brasil, por conta da sua adaptação que foi fantástica, né? Correlacionando esses fatores. E aí, subsequente, para a gente entendermos um pouco sobre isso. Uma outra questão muito interessante, e aí para o nosso aluno começar a compreender a questão do desenvolvimento, por que a região centro-sul, a região sudeste, é a região mais desenvolvida. Imagine a seguinte questão, o café, ali em meados do século XIX, então se torna a bola da vez. E aí, a princípio o café é plantado lá no Pará, depois ele vai para o Nordeste, depois que ele vem caminhando em direção ao sul do Brasil, que ele vai para o Rio de Janeiro. Mas quando ele chega no Rio de Janeiro, a gente já começa a pegar a áurea do café. O café já começa, então, a se tornar a primeira cultura, a cultura mais importante do território brasileiro. A nossa economia já começa a girar em torno do café. E aí o café sai do Rio de Janeiro, vem para o estado de São Paulo, ali para o Vale do Paraíba,
vem descendo sentido Paraná, o norte do Paraná, Londrina, Maringá, Ceará Norte, Cascavel, e vai embora esse café e vem mangeando aqui a região sudeste e trazendo riqueza para a região sudeste. Porque, na realidade, como o café foi a economia que mais prosperou em meados do século XIX e depois um pedacinho do século XX, para onde o café veio, ele trouxe riqueza. E daí ele em grande expansão, se deu na região sudeste. Aí a explicação por que a região sudeste foi favorecida em relação a esse processo. Por que é a região mais rica? Porque o café, naquele momento, gerara, então, riqueza para a região. Porque, ao mesmo tempo que vinham as lavouras de café, os outros empresários, a própria indústria, deslumbrando, né, aquele ouro verde, vinha montando indústria, vinha montando fábrica, vinha produzindo, então, estradas, vinha, então, montando as ferrovias que a gente vai ver agora. A questão da própria ferrovia, né, criada, idealizada por Barão de Mauá, em praticamente 1854, na realidade é uma ferrovia, porque Barão de Mauá era um grande pensador, um cara que idealizou as nossas primeiras indústrias, já foi o principal homem naquele período que bancou também uma grande parte das lavouras de café, era um empreendedor nato, Barão de Mauá. Depois vale a pena ver um pouquinho da história de Barão de Mauá, não é? E o Barão de Mauá, então, projeta a primeira ferrovia, e aí já nos moldes ingleses, a primeira ferrovia, que era a ferrovia inglesa, produzida pelos ingleses, idealizada por Barão de Mauá, que é uma ferrovia ainda pequena, para escoar parte desse café, né, ainda pequena, que subsequente vai dar então ao ciclo de ferrovias. E aí a estação Mogiana, antiga Sorocabana, e vai magiando todo o sudeste ali para interligar as lavouras de café ao escoamento até o Porto de Santos para exportar para o mundo. E aí, ao lado dessas ferrovias, vinha se construindo as indústrias, vinha se construindo as fábricas, a aglomeração, toda uma questão logística. Eu quero que vocês compreendam nesse momento, é que o café, a áurea do café, essa produção, essa expansão, ela foi tão fantástica que ela gerou riqueza. Imagine um núcleo, não é? Porque o Brasil até então era um país dividido por colônias, era um país totalmente subdividido, não tinha interligação, não é? Era a seringueira lá no norte, o ouro aqui no sudeste, aí era todo dividido, e o café ele vem fazer essa unificação. Na realidade, ele traz prosperidade para a região sudeste, riqueza para o Brasil, o PIB brasileiro vai lá em cima, e ao mesmo tempo desenvolvimento, e as pessoas começam então a habitar esse sudeste, né, deslumbrando esse ouro verde que até então trazia riqueza para o território brasileiro. A produção das ferrovias, a produção das indústrias, das fábricas, a produção têxtil, tudo vinculado às lavouras de café. Ou seja, ficar mais próximo das lavouras de café, fica mais próximo das pessoas, fica mais próximo da produção, fica mais próximo do consumo. É assim que se deu. E aí uma questão interessante foi aquilo que eu falei inicialmente sobre por que a região sudeste é a que tem a maior densidade demográfica e é, na realidade, a região mais rica, o PIB mais alto brasileiro, por conta justamente, inicialmente, da produção do café. É o que explica, em partes, esta questão. Tá bom? Olha, uma coisa interessante é o seguinte, o ciclo do café, ele tem, mais ou menos aquilo que eu disse antes, ele mais de 100 anos de prosperidade, né, de fase áurea, mas ele também entra num ciclo de decadência. A partir do século XX, o café começa a diminuir, porque o mundo já começa, o nosso café brasileiro já começa a concorrer com café de país da América Central, com café da Antilles, com café produzido em outros países, já começa a diminuir a nossa produção. Até que tem o seu colapso, não é? Em 1929, com a crise de 29. Os Estados Unidos era o maior comprador de café brasileiro, e aí, com o colapso da Bolsa de Nova York, com a crise instalada no território norte-americano, deixa de comprar o café brasileiro.
e aí a economia, que era até então uma economia voltada à monocultura, voltada ao café, exclusivamente voltada ao café, então entra em colapso. E o Brasil, então, nesse exato momento se vê a necessidade de fazer uma transição de um processo de monocultura, de um povo que ainda vive no campo, para um processo industrial. Ou seja, nessa história dá para a gente perceber que a crise, na realidade, nos dá condições de superar e criar novas situações. E eu coloquei aqui alguns itens muito interessantes para a gente fazer uma reflexão e pontuar algumas questões que aconteceram na década de 30. A primeira delas foi a falência dos produtores de café, que eu acabei de falar agora, com a queda da Bolsa de Nova York, Estados Unidos, o maior comprador de café, e subsequente, então, essa deteriorização do território, sobretudo na produção do café. Depois, o Brasil era um país tipicamente agrário. Teve que começar o processo de industrialização. O Brasil teve, então, que começar, então, a investir nas fábricas, na indústria de base, fazer essa transição. Aceleração dos grandes centros. Olha, nós tínhamos, então, um grande contingente populacional, né, lá do final do século XIX, que veio da Europa e daí por diante. Com a queda das lavouras de café, o que aconteceu? O êxodo rural. Essas pessoas do campo começaram, então, a migrar para a cidade. Então, nós também houve uma explosão populacional no território brasileiro. E aí depois a gente começa, numa outra aula, a entender os inchaços populacional, criminalidade, formação das favelas, que tem tudo a ver com esse processo, com esse êxodo rural que acontece justamente naquele período ali. Uma das questões interessantes que a partir de 29, você tem então uma transição campo-cidade, não é? E a estrutura deixada pelo café, ela vai servir e vai fornecer a indústria, as ferrovias, as estradas, e aí o Estado também começa a investir na indústria automobilística, começa a investir na indústria de base, o comércio toma um salto muito grande, foi um período muito próspero brasileiro, né, nessa questão transitória da monocultura para a indústria. O governo teve uma ação muito forte ali. Nas ferrovias, nas rodovias, nos portos, né? Na energia elétrica, no processo energético, nas hidrelétricas. Então você vai perceber que isso começa a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, nesse processo transitório. Porque em 1929, você já tem a Segunda Guerra Mundial. E aí o Brasil já não tem como mais importar da Europa. E é obrigado a produzir. O Brasil vai ter que produzir agora, porque a Europa está em colapso, né? Toda a produção mundial está destinada à Europa e esses países emergentes, igual o Brasil, teve e foi obrigado, então, a ter um investimento maciço num processo industrial para se autossustentar. É a necessidade, aquilo que eu comentei lá atrás, não é? Essa crise gerou fragmentos para que o Brasil também acordasse e começasse, então, a investir no processo de industrialização econômico. Subsequente a isso, a necessidade de produzir bens de consumo para a população. Agora imagine a seguinte questão, você tem um contingente devido ao êxodo rural que vai para a cidade, Subsequente, a necessidade de atender esse contingente populacional. Então você tem que ter indústria, você tem que ter a própria indústria de base, você tem que ter fábrica, você tem que ter uma série de questões para atender esse contingente. E aí também a necessidade de desenvolver sua tecnologia, desenvolver sua indústria, daí por diante. Uma outra questão interessante é a efetivação da indústria depois da Segunda Guerra Mundial. Eu comentei lá atrás. Com a Segunda Guerra Mundial, houve um colapso, né? A Europa ficou extremamente dependente da produção mundial. Então, esses países, por exemplo, igual o Brasil, dentre outros países, teve a necessidade de criar produção própria, ou seja, de investir em tecnologia e numa série de questões. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. E a utilização da mão de obra estrangeira, não é? Olha que interessante, tanto que o ciclo do café foi importante,
que na vinda desses estrangeiros, na vinda dos europeus, desses imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, esse pessoal não voltou, esse pessoal ficou aqui no Brasil. Foram para cidades, eles, a maioria se tornaram comerciantes, industriais, não é? Eu só quero dizer para vocês, a gente está falando aqui exclusivamente da região sudeste por conta do ciclo do café, mas esse processo de imigração ele continua. E aí vem colônias de outros países, né, por exemplo, do Oriente Médio, da Síria, do Líbano, dentre vários países. Aí eles vão se formando colônia em várias partes do Brasil. Não é? Portanto, você vai no Rio Grande do Sul, você tem colônias alemã, holandesa, tudo vinculado a um período muito próximo a esse período do café. E assim, na realidade, se dá o ciclo do café. Fazendo aqui uma revisão rápida, nós conseguimos perceber então que o café ele se deu como uma cultura substituto ao modelo antigo de culturas brasileiras, do algodão, da cana-de-açúcar, do ouro, da seringueira, que é da borracha, e o café então se tornou o ouro verde. Compreendemos também que o café trouxe riqueza para a região sudeste, interligando todo o sudeste ali, populacionalmente, indústria, ferrovias, estradas, né? Aí a explicação por que o sudeste se desenvolveu mais rapidamente. E subsequente, na realidade, os barão do café patrocinou a indústria brasileira. Não é? Então, assim, a importância total do ciclo do café, conhecido como o ouro verde. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!